Estou namorando minha namorada há 3 anos agora. Vou chamá-la de Nikki. Tudo começou inocentemente quando eu comentei em uma das histórias dela no Instagram e começamos a conversar a partir daí. Eventualmente consegui o número dela e depois o Snapchat, e após uma semana nos encontramos pessoalmente. Começamos a sair logo após as festas de janeiro e a ideia do Dia dos Namorados já estava surgindo. Foi bom ter começado a conversar com uma garota naquela época, para que eu não sentisse o temor de estar sozinho nesse feriado irritante. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava e Nikki e eu já tínhamos saído algumas vezes, ela me confidenciou sobre uma situação de perseguição que estava enfrentando. O nome do homem é Ben e ele é um cara alguns anos mais velho que Nikki, que aconteceu de ir para a mesma faculdade comunitária que ela. Conheceu em uma aula para um projeto em grupo e a seguiu pelo campus algumas vezes. Ela nunca envolveu a polícia ou algo do tipo. Surpreendentemente, ouvindo que esse cara descobriu onde ela morava, enviou-lhe um monte de textos assustadores, que ela ignorou. Ela disse que nunca bloqueou o número porque queria ver até onde ele iria sem captar as indiretas. Quando perguntei por que ela estava escolhendo este momento para trazer isso à minha atenção, ela disse que era porque ele começou a contatá-la novamente, especificamente para o Dia dos Namorados. Como você pode ver aqui, ele começou a intensificar o envio de mensagens novamente conforme o Dia dos Namorados se aproximava. Ela continuou apenas ignorando e deixando as mensagens se acumularem. Mas ele levou isso para o próximo nível quando deixou uma caixa de chocolates Russell Stover na porta dela. Ela sabia que era dele porque ele enviou uma mensagem dizendo: "Espero que goste do presente que deixei para você." Foi quando ela decidiu pôr um fim nisso e respondeu a ele com uma longa mensagem que não compartilharei pela privacidade dela. Mas em resumo, ela disse que ele precisava de ajuda e que estava vendo alguém agora, então para deixá-la em paz. Há várias maneiras de conseguir o endereço de alguém hoje em dia, mas ela estava assustada que ele conseguiu seguindo-a até em casa um dia. Fiz o meu melhor para garantir que ela soubesse que eu não deixaria ele fazer nada com ela. Bem, avançando talvez alguns dias, Nikki me enviou uma captura de tela preocupante. Era uma captura de tela de alguns textos de um número falso perguntando se o cara com quem ela estava saindo era eu no sentido de ter escrito meu nome. Agora eu me senti envolvido e isso me fez sentir moderadamente desconfortável. Até este ponto, tudo o que ouvi sobre esse cara era que ele era um tester muito assustador e excessivamente persistente e potencialmente seguiu a garota que estou vendo até a casa dela. E agora ele está mandando mensagens para ela em números falsos, mencionando meu nome. Estava chegando ao ponto em que Nikki estava perto de chamar a polícia, se isso não parasse. Eu disse a ela que iria à delegacia com ela se ele entrasse em contato mais uma vez. Avançando para o Dia dos Namorados, era uma sexta-feira este ano. Nikki e eu saímos para comer em um bom restaurante que ficava à beira da água. Estávamos em uma mesa do lado de fora porque o tempo estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um cara sentado em um banco do lado de fora da área de jantar, perto do estacionamento, com um chapéu puxado para baixo no rosto, como se estivesse se escondendo. Nikki fez uma piada. E se for o Ben? Nós rimos, mas então ele inclinou levemente a cabeça em nossa direção, enquanto olhávamos para ele, e em seguida, rapidamente desviou o olhar e, segundos depois, levantou-se e foi embora. Não estávamos rindo mais. Agora realmente questionamos as chances de realmente ser ele, mas depois de alguns minutos, a conversa mudou para algo else, e nós aproveitamos o resto do nosso tempo lá. Depois, queríamos continuar saindo. Afinal, era Dia dos Namorados, mas os pais dela estavam em casa. Eu tinha um lugar só para mim, então fomos juntos para minha casa alugada. Estávamos no sofá e as coisas estavam ficando um pouco mais íntimas. Foi quando Nikki se afastou de mim e disse: "O que foi isso?" Eu também ouvi, algo do lado de fora, no quintal. "Quer que eu vá verificar?" Eu perguntei. Ela acenou com a cabeça. Eu saí para o pátio dos fundos, esperando ouvir algum animal se afastando em reação à minha presença. Calcei meus chinelos e andei pelo quintal, procurando por qualquer coisa que pudesse ter caído, e encontrei o que fez o barulho. Toda a pilha de cadeiras de praia que estava encostada na casa tinha sido derrubada. Não sei como isso poderia acontecer, a menos que alguém ou algo tivesse esbarrado nelas.
Não havia sequer uma brisa leve naquela noite. Olhei em volta dos arbustos que cercavam nosso quintal, e então, como se meu cérebro imediatamente pudesse detectar algo fora do lugar, fixei minha visão em algo alto nos arbustos. Meu pescoço se projetou para frente enquanto eu literalmente tentava focar e ter uma visão melhor do que estava olhando. Avancei alguns passos e tive um momento de quando percebi que era alguém parado nos arbustos. Ele tinha me visto notá-lo. A essa altura eu disse: "Quem é você?" O cara começou rapidamente a sair dos arbustos com velocidade suficiente para que eu o interpretasse como uma ameaça, como se ele estivesse prestes a me atacar. Aproveitei a chance para derrubá-lo no chão, enquanto ele ainda estava lutando com os arbustos e galhos, e gritei para ele ficar no chão várias vezes. Gritei o nome de Nikki até ela sair e disse: "Ligue para a polícia." O cara no chão se debateu e tentou se soltar algumas vezes, mas eu mais ou menos o mantive firme. Quando Nikki saiu falando com a polícia, perguntei a ela se era o cara. Ela ofegou e disse: "Meu Deus, sim, era o Ben, o cara que estava me assediando." O pior é que naquele momento eu percebi que ele estava usando a mesma camisa colorida que o cara com o boné estava usando mais cedo no restaurante. A polícia chegou à casa e o algemou. Ele seria acusado de invasão e, aproveitando o momento, Nikki mostrou aos oficiais todas as mensagens assustadoras e obsessivas que vinha recebendo dele. Como ele já estava sendo preso, Nikki prestou queixa por perseguição e assédio, pelos quais o cara acabou pagando uma multa e recebendo uma contravenção. Nikki conseguiu uma ordem de proteção contra ele e agora, se ele a contatar novamente, será preso novamente. Ben era o perseguidor definitivo. Graças a Deus, pelo menos ele foi suficientemente inteligente para não ter entrado em contato com ela novamente. Isso aconteceu há 4 anos. O Dia dos Namorados estava chegando e meu namorado e eu planejamos um jantar fofo, como a maioria dos casais faz. Enquanto entrávamos no restaurante, havia um casal lá fora, nos encarando de forma estranha. Eu dei uma leve cutucada no braço do meu namorado enquanto entrávamos, e ele deu seu nome para ser colocado na fila de espera. A anfitriã disse que seria uma espera de 45 minutos e disse que nos enviaria uma mensagem de texto quando nossa mesa estivesse pronta. Meu namorado sugeriu irmos ao mini-golf do outro lado da rua. Então, enquanto voltávamos para o carro dele, a mulher do casal se levantou e levantou a mão, se apresentando como Zimmer Grady. Achei muito estranho e olhei para o meu namorado. A mulher ainda tinha a mão estendida. Não querendo ser rude, eu a cumprimentei. A senhora explicou que ela e o marido achavam que éramos um casal muito bonito e que eram fotógrafos, pensando que faríamos ótimas fotos, e para seguirmos eles até o estúdio, já que ela acreditava que o tempo de espera seria longo. Ela continuou dizendo que não tinha um cartão consigo, mas que o lugar deles ficava a 5 minutos de carro e que poderiam nos levar até lá. Sinais de alerta surgiram e meu namorado recusou educadamente, dizendo que tínhamos coisas para fazer. O olhar dela ainda foi um dos mais assustadores que já vi, enquanto ela sorria e se sentava ao lado do marido. Ao entrar no carro, contei ao meu namorado como aquela interação foi assustadora e como o marido nem sequer disse uma palavra. Ao entrarmos no local do minigolf, ficamos surpresos ao encontrar o lugar vazio. Rimos da situação, mas na realidade eu ainda estava assustada, pois o local não era muito grande e você podia ver a porta da frente em todos os níveis. Então, enquanto estávamos na nossa 5ª rodada, ouvi o sino da entrada tocar. Virei para olhar e meu coração afundou. Era a mesma senhora com o marido. Ela parecia olhar ao redor e então, ao fazermos contato visual, ela me deu o sorriso mais assustador. Avisei meu namorado e ele olhou na direção deles enquanto pegavam suas coisas. Eu disse ao meu namorado que estava desconfortável e que deveríamos apenas esperar no carro, já que 15 minutos já haviam passado, então não demoraria muito mais. Ele concordou e quando nos viramos, eles estavam bem atrás de nós, nos dando sorrisos mais largos. Incrível como ambos viemos para este lugar, disse a Sra. Grady. Desta vez, o marido disse que deveríamos nos enfrentar, Grady versus Rod. O coração do meu namorado afundou naquele momento, pois seu sobrenome é Rhodes. Nós recusamos educadamente, não querendo saber como eles tinham essa informação, e dissemos que tínhamos que ir. O sorriso de ambos desapareceu enquanto saíamos correndo dali.
Eu disse ao meu namorado que deveríamos apenas encerrar a noite e voltar para o lugar dele, já que era mais perto do que o meu. Além disso, meus pais não estariam em casa até domingo de manhã. Ele disse que iríamos depois do jantar e não deixaríamos um casal estranho e aleatório estragar a noite para nós. Esperamos cerca de 15 minutos no carro dele, falando sobre quão estranha foi a situação, quando ele recebe uma mensagem do restaurante dizendo que nossa mesa estava pronta. Jantamos e ele insistiu que pagaria hoje, já que era o dia dos namorados, pois geralmente dividimos a conta. Ele foi ao banheiro e, enquanto eu esperava, pensei ter visto aquela senhora espiando de trás de um canto. Convenci-me de que era apenas coisa da minha cabeça. Meu namorado saiu e estava pronto para irmos. Para chegar ao lugar dele, é preciso pegar uma estrada longa cercada por árvores. Ao começarmos a dirigir, notamos um carro nos seguindo. Avisei meu marido e entramos no estacionamento de uma CVS. Precisava usar o banheiro e, como seria uma longa viagem, ambos saímos e fomos. Quando saímos, não vimos mais o carro, que potencialmente nos seguia em lugar algum, então seguimos para a casa dele. Sabe aquela estrada que falei antes, cercada por árvores? Pois bem, enquanto dirigíamos por ela, cerca de 3 a 5 minutos na estrada, ouvimos um estouro alto e meu namorado parou o carro. Os 2 pneus da frente haviam estourado. Ele juntou 2 e 2, correu até o carro e disse para sairmos. Não havia muito mais tempo antes de eles chegarem. Ele cortou o motor, desligou as luzes e trancou a porta. Eu estava assustada e confusa, sem saber o que estava acontecendo. Ele rapidamente me pegou e corremos para o mato. Ele me disse para ficar quieta. Enquanto nos escondíamos atrás de algumas árvores e arbustos, ele ligou para a polícia e explicou rapidamente onde estávamos e o que estava acontecendo. A operadora pediu para ficarmos na linha e que a polícia estaria lá em alguns minutos. Ele disse que não podia ficar na linha e desligou. Enquanto ficávamos deitados, ouvimos o motor de um carro se aproximando. Meu namorado disse para ficarmos deitados, como ele também fez. Ouvimos o motor do carro parar e ouvimos a voz familiar da Sr. Grady, se é que aquele era mesmo o nome dela. Ela gritou que demoramos demais. Ouvimos uma porta de carro fechar e então um carro acelerou rapidamente. Ficamos deitados até a polícia chegar, o que aconteceu cerca de 2 minutos depois. Explicamos a situação e nos disseram que seríamos contatados se algo surgisse. Liguei para minha irmã vir nos buscar e ele chamou o guincho para o carro dele. 4 anos depois, nada surgiu sobre isso e nunca descobrimos o que eles queriam ou quem eram. Agora estamos casados, com uma história maluca para contar aos nossos filhos. Durante o semestre de outono de 2018, eu estava fazendo algumas aulas online através de uma faculdade bastante prestigiada, mas eu sabia que me transferiria para a universidade da minha cidade natal no semestre de inverno. Ainda assim, queria fazer novos amigos para não me sentir sozinho e, quem sabe, pelo caminho seria bom conhecer alguém para namorar. O que aconteceu? Conheci uma garota pelo Tinder. Ela era muito legal e tínhamos muito em comum. Resumindo, começamos a namorar e nos divertimos muito juntos. Ela não era da minha cidade natal e eu havia notado que depois que ela voltou do feriado de Ação de Graças, a maneira como ela se comportava e sua atitude haviam mudado. Ela sempre foi mais para o lado sarcástico, mas agora parecia simplesmente maldosa. Por exemplo, as brincadeiras afetuosas se tornaram muito mais agressivas. Devo dizer que não houve dano físico, era apenas o tipo de provocação que não deveria acontecer em um relacionamento. Eu simplesmente ignorei, pensando ser estresse devido às provas finais se aproximando. Eventualmente, ela voltou para casa nas férias de inverno. Sempre encontrávamos maneiras de manter contato todos os dias, como por mensagem, Snap e FaceTime ocasional, 1 ou 2 vezes por semana. Quando o semestre de inverno começou, me mudei para um apartamento porque os dormitórios não pareciam tão divertidos, e eu havia encontrado algo bom que era surpreendentemente barato. Literalmente, na noite do primeiro dia de aulas, decidimos terminar. Como eu disse, ela era de um estado diferente e estava tendo muita dificuldade em ficar longe de casa porque sentia muita falta da família, dos amigos e dos pets. Além de mim e da colega de quarto com quem ela não se dava muito bem, ela mal conhecia alguém na cidade. Ela era uma pessoa muito tímida, e isso não é uma coisa ruim, mas como eu disse, ela não tinha muitos amigos para se cercar,
então ela só queria ficar sozinha o tempo todo. Foi uma saída agradável sem ter que ser o que terminou, porque esse tipo de coisa me dá muito estresse e ansiedade. Algumas semanas se passaram e a cada dia eu me sentia um pouco menos triste porque, olhando para trás na relação, havia vários problemas que eu havia ignorado. Era a semana que antecedia o Dia dos Namorados e eu estava meio triste porque tinha algumas coisas divertidas planejadas que queria surpreender minha namorada. Decidi que talvez reativaria minha conta no Tinder para ver se conseguia um match e possivelmente sair com alguém no feriado para não ficar sozinho, já que a maioria dos meus amigos tinha seus próprios namorados e namoradas. Fiz isso cerca de 2 dias antes do feriado e consegui alguns matches. Depois de algumas horas com o app, conversei com a maioria deles e perguntei quais eram seus planos para o Dia dos Namorados e, sem surpresas, todos iriam para bares. Pessoalmente, esse estilo de vida não é realmente a minha praia, não me parece tão divertido, mas sempre o uso como um último recurso e eu não estava tão desesperado ainda. Eventualmente, comecei a trocar mensagens com uma garota chamada Alex, que também não estava interessada nessas coisas. Ela preferia ficar em casa assistindo filmes, o que eu também preferiria fazer. Ela até tinha o mesmo curso que um dos meus melhores amigos e estava fazendo algumas das aulas que ele estava fazendo, mas ela não sabia se tinham aulas no mesmo horário, já que tinham acabado de começar, e ela estava tentando descobrir os nomes de todos. A melhor maneira de descrever Alex é que ela tinha cabelos loiros na altura dos ombros, óculos fofos, sardas e olhos azuis brilhantes. Depois de trocar mensagens por cerca de 1 hora, peguei o Snapchat dela e movemos a conversa para lá. Perguntei se ela gostaria de sair no Dia dos Namorados e ela topou. Então, era o Dia dos Namorados de 2018, que caiu na quinta-feira da semana. Felizmente, eu não tinha aulas na sexta-feira e Alex disse que faltaria a sua aula da manhã de sexta-feira. Então, não nos sentiríamos pressionados a terminar a noite tão cedo. A primeira parte da noite correu bastante bem. Comemos no McDonald's, vimos um filme e depois caminhamos pela área central por um tempo. Para poupar os detalhes, eventualmente voltamos para o meu apartamento e fizemos sexo. E para ser honesto, tudo correu muito bem. Ela perguntou se poderia passar a noite porque estava nevando lá fora e a casa dela ficava a cerca de 10 minutos de caminhada. Então, claro, eu disse que ela poderia ficar. Eventualmente, adormecemos por volta da 1 da manhã. Sou um dorminhoco bastante leve, especialmente quando há outra pessoa na cama comigo. Por volta das 3 da manhã, Alex me acordou ao sair da cama, mas eu não a fiz perceber que ela me acordou. Estava bastante escuro no quarto, mas pude ver que ela estava caminhando em direção ao banheiro. Ela acendeu a luz e fechou a porta para que não iluminasse o quarto. Eu estava muito cansado, então apenas voltei a dormir. Acordei novamente por volta das 30 da manhã e, para minha surpresa, Alex não estava na cama ao meu lado. Virei para ver se ela ainda estava no banheiro, mas não pude ver o contorno da luz, então isso significava que estava desligado. Ainda não estava em choque, apenas curioso para saber onde ela estava. Então, sentei e peguei meu celular na mesa de cabeceira. Não tinha nenhum texto dela dizendo que havia ido embora, mas pude ver que as roupas que ela estava usando mais cedo ainda estavam no chão ao lado das minhas, então ela ainda estava em algum lugar. Então ouvi um rangido do outro lado do quarto. Pude ver que Alex estava apenas parada no canto, de costas para mim. Fiquei realmente assustado. Chamei baixinho o nome dela e perguntei se ela estava bem, mas não houve resposta. Liguei o abajur que tinha na mesa de cabeceira. Não criou muita luz, mas havia o suficiente. Saí da cama e caminhei até ela. Ela estava apenas parada lá, sem nem se mover. Eu estava tão assustado, mas queria ver o que estava acontecendo. Coloquei gentilmente minha mão no ombro dela e disse seu nome novamente, e não houve resposta. Foram 10 segundos de silêncio, e bem quando eu estava prestes a dizer seu nome mais uma vez, ela se virou em uma velocidade inumana e começou a gritar como uma louca e a me bater. Não era a batida mais forte, mas sou meio magro, então doeu um pouco. A parte mais assustadora é que não havia emoção alguma no rosto dela. Recuei e caí sobre minha cama, e ela me seguiu, ainda gritando e me batendo. Depois de cerca de 30 segundos disso acontecendo, ela correu até suas roupas, pegou-as e saiu do meu apartamento. Saí da cama e corri até a porta da frente,
que estava escancarada, e ela tinha ido embora. Fechei e tranquei. Então notei que havia um cheiro horrível vindo do banheiro. A porta estava fechada, e quando abri, o cheiro horrível saiu. Acendi a luz e encontrei o banheiro uma bagunça. A cortina do chuveiro estava rasgada, minha bolsa de remédios havia sido jogada no chão e meu chão estava molhado. A pior parte foi que ela defecou e espalhou nas paredes e no espelho. Liguei imediatamente para a polícia e eles enviaram um policial ao meu local. Eles perguntaram se poderiam ver o perfil dela no Tinder e no Snapchat, mas claro, ambos haviam sido deletados. Eu só tinha uma foto dela que ela enviou pelo Snapchat, e eu tirei um screenshot porque era uma foto bonita, mas ela estava usando um filtro do Snapchat na foto. Infelizmente, não havia muito que a polícia pudesse fazer, exceto registrar um boletim de ocorrência e ficar de olho aberto por ela na área. Eles me aconselharam a ter um amigo dormindo em casa naquela noite, caso ela tentasse invadir, o que eu fiz. Liguei para um dos meus melhores amigos, Robbie, que tinha o mesmo curso que Alex. Ele veio mais tarde naquela noite e contei a ele toda a história. Uma das aulas que ela disse que estava fazendo, que meu amigo também estava fazendo, era uma aula bem pequena, que se reunia apenas 2 vezes por semana. Mostrei a Robbie a foto que eu tinha, e quando perguntei se ele a conhecia, ele disse que nunca a tinha visto na aula. Robbie e eu assistimos a um filme e adormecemos por volta das 12 am. Acordei por volta das 3 am, ao encontrar alguém tentando abrir a porta da frente do outro lado. Depois de deixar isso acontecer por cerca de 1 minuto, então parou. Caminhei até lá e olhei pelo olho mágico, mas não havia ninguém lá. Nada aconteceu desde então, mas isso ainda me assusta muito. Assim encerramos outro capítulo arrepiante. Se você anseia por mais mistérios e contos que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Toque o sininho e embarque conosco em jornadas surpreendentes e inesperadas, onde cada história é uma nova aventura pelo desconhecido. Até a próxima, se tiver coragem.